Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer mais um vídeo para o meu canal sobre o meu relato de parto. A Marina já está com 4 meses e eu preciso fazer esse relato de parto e eu ainda não consegui fazer. Agora eu arrumei um tempinho, vamos ver se ela deixa, porque das outras vezes que eu tentei gravar ela chorou. Então vamos ver se dessa vez ela não chora. Começando o meu relato de parto, eu adianto para vocês que foi maravilhoso tudo, sabe? Eu não senti aquelas dores horríveis que eu sempre, todos os relatos que eu ouvia que era insuportáveis as dores, que parecia que ia morrer, que era impossível de aguentar. E eu não senti nada disso. Eu confesso que foi maravilhoso. Meu parto foi maravilhoso. Então vou começar a contar pra vocês tudo como foi. Com 32 semanas, eu tinha sentido umas contrações. Elas começaram mais ou menos por volta da 00:30 e foram até umas 4 horas da madrugada. Estavam de 5 em 5 minutos e vinha a barriga ficava dura e as costas doíam junto e ficava aquela dor assim, depois passava. E depois 5 minutos depois vinha de novo. E lá para as 3 horas começou a espaçar mais isso até sumir. Quando eu acordei de manhã já não estava me sentindo mais nada. Então eu fui no hospital. No hospital eu estava com 2 dedos de dilatação, mas o meu trabalho de parto não tinha avançado, então estava tudo tranquilo. Me deram lá um remédio e não sentia mais dores, não sentia mais nada. Mas a partir desse dia, até o dia do parto, eu senti todos os dias aquelas contrações de treinamento. Só a barriga ficava dura, mas eu não sentia as dores mesmo que eu estava sentindo antes. Um dia antes da Marina nascer, eu fiz o ultrassom. No ultrassom mostrou que ela estava com 46 centímetros e 2,3 kg. Quando foi no outro dia, ela nasceu. Nesse dia que eu fui no ultrassom, era lá na Vila Mariana. Eu moro aqui em São Paulo. E eu fui dirigindo de carro tranquilo, fui com a minha avó, nós depois fomos no mercado, nós passamos na Penha depois, nós fomos da Penha depois nós passamos no mercado naquele dia. Então naquele dia a gente fez bastante coisa mesmo. Então naquele dia mesmo eu não senti nenhuma dor, não senti nada. Quando foi no outro dia de manhã, eu acordei com uma dor na barriga. E eu achei que fosse dor de barriga. Aí eu fui no banheiro, tudo, e voltei a dormir pra ver se melhorava. E aí eu dormi, quando foi por volta de umas 11:30 eu acordei de novo, porque eu já estava sentindo mais dores e eu achando que era dor de barriga. Usei o banheiro, no final eu tive diarreia, assim mesmo, né? Eu vou falar pra vocês porque que é um relato, né? No final eu tive uma diarreia mesmo. E eu achei, nossa, eu tô com uma dor de barriga do nada, né? O que tá acontecendo? E aí eu levantei e fui fazer minhas coisas. Eu no final, fui lavar roupa, fui estender roupa, fui varrer a casa, lavei louça, sei que eu fiz um monte de coisa. Nisso que eu tava estendendo as roupas, eu senti que minhas contrações, isso já era por volta do meio-dia e pouquinho. Eu já senti que minha barriga ficava dura, assim, de repente ela ficava dura e as costas doía e aí parava. Daqui a pouco, passava uns 3 minutos, vinha de novo as contrações e aí passava. E aí eu raciocinei que eu estava em trabalho de parto. Eu estava assim, eu raciocinei que eu estava com as contrações, mas não em trabalho de parto, assim, sabe? Em trabalho de parto mesmo. Eu pensei, nossa, estou tendo contrações, né? A médica disse que da outra vez, quando tivesse, era pra não esperar e ir no hospital. Então, eu pensei, eu vou me arrumar, vou tomar um banho agora, vou passar na minha avó pra ela ir comigo e a gente vai no hospital. As minhas dores estavam normais, sabe? Não tava nada demais, tava uma dorzinha bem pouca. E aí eu fui pra tomar banho. Quando eu fui pra tomar banho, tinha acabado a água, sabe? E aí na minha casa tem disso. Eles têm rodízio de abastecimento aqui e tem dias que não tem água. Assim, sem avisar nem nada, às vezes não tem. Então eu peguei todas as minhas coisas pra tomar banho lá na minha avó. Mas eu não peguei nem a minha mala, nem a mala da maternidade da Marina. A mala da maternidade da Marina eu já tinha
pronta já fazia umas 2 semanas. A minha, eu não tinha nem começado a colocar nada na mala, não tinha pronta nada na mala da maternidade, da minha mala, né? Então, eu nem pensei em levar nada disso, eu só peguei uma bolsa grande, coloquei todas as coisas que eu precisava para tomar banho lá na minha avó e fui dirigindo mesmo. Aí as dores já estavam um pouco mais fortes, que já era era umas 15 para as 2 horas da tarde, eu fui lá na minha avó, apareci lá. E as dores já estavam um pouco mais fortes, mas eu consegui dirigir até lá. Aí eu fui, tomei banho. E aí, como eu sei que eles fazem exame de toque e tudo, eu me depilei tudo. E tomei o banho completinho. Aí nisso, quando saí do banho, eu liguei pro meu sogro pra ele me levar pro hospital, porque eu já não estava em condições de dirigir com dores, né? Então ele veio, era por volta de umas 2h30, veio ele e minha sogra pra gente ir pro hospital, e minha avó também foi junto com a gente. Nisso a gente chegou lá no hospital, eram umas 3 horas. No caminho, o meu marido me ligou perguntando onde eu tava. Eu falei que eu tava indo pro hospital. Aí ele perguntou, você quer que eu depois do trabalho vá pro hospital? Aí eu falei que eu ia falar que sim, mas aí meu sogro falou, não, fala pra ele lá pra nossa casa e ele espera lá. Aí eu falei isso pra ele e ele falou que tá bom. Então eram umas 3 e pouco, a gente chegou no hospital. Eu fui no hospital São Luís, da Anália Franco, que eu soube que lá era muito bom. E o meu convênio atendia e tudo, então fui pra lá. Aí eram por volta de umas 4 horas, me chamaram, né, pra medir pressão e pra eles preencherem lá um questionário sobre a minha gravidez, pra eu passar todas as informações sobre o meu acompanhamento de pré-natal, sobre as ultrassons que eu já havia feito. Nisso, ela falou que eu teria, antes de ir para a sala da médica, eu iria ter que fazer um exame de cardiotoco, que media as contrações e media os batimentos cardíacos do bebê. Ela falou que pediria esse exame antes de eu entrar na médica, porque a médica sempre pede esse exame. Então ela já adiantaria essa parte. Então eu fiz esse exame, eu não soube ali do resultado. Por volta das 4h30, a médica me chamou na sala dela. Eu entreguei um papelzinho que na última consulta, a minha obstetra tinha entregado um papelzinho assim, escrito falando, né, que se eu tivesse em trabalho de parto, era para eu entregar para a médica. E lá estava escrito todas as informações da minha gravidez, a minha idade gestacional, tudo que eu tive na gravidez, que o bebê era pequeno e tudo. Foi tudo escrito lá. E eu entreguei assim pra médica, né? E ela também tava ali com o meu cardiotoco. Ela não falou nada sobre ele, até fazer o exame de toque. Então eu deitei ali na maca dela, do exame de toque, e ela foi fazendo. Nisso ela ficou com uma cara assim, séria, de repente de espanto, assim. E falou assim, ai, parabéns. Aí de repente ela falou, 4, 5, 6... 6. Você está com 6 dedos de dilatação. Parabéns, você vai ter sua filha daqui no máximo 3 horas. Aí nisso eu já fiquei assim. Eu fiquei tipo, estado de choque, eu já comecei a tremer. Desde lá eu já tremi porque eu tava assim, sossegada. Não estou em trabalho de parto, isso é contração de treinamento. Está tudo tranquilo, porque eu não estou sentindo tanta dor. Está tudo tranquilo. Quando eu vi, tava com 6 dedos de dilatação e tava, até esses 6 dedos tava tudo normal, sabe? Tava como se fosse tipo uma cólica, mas não uma cólica forte, uma cólica normal, sabe? Demais. E aí eu comecei a tremer assim, e desde lá eu já tava chorando já. Comecei a chorar, não parava. Até a hora da Marina nascer, estava chorando. Estava meio emocionada. E aí depois ela já me falou que eu iria ser internada, que era pra eu guardar, só que eu ia repetir o exame de cardiotoco, porque como eu não tinha comido nada, é assim, eu tinha tomado café da manhã em casa, fui pra minha avó, eu só tomei banho lá, nem almocei, e a gente foi direto pro hospital, não tinha comido nada, só tinha tomado café da manhã. Ela falou que eles iriam injetar glicose na minha veia pra eu repetir o exame de cardiotoco, e que eu iria fazer um exame de sangue, e também eu fiz um exame que furava a orelha e media e contava quanto tempo que sangrava e estancava o sangue, para eles
se eu precisasse fazer uma cesárea, eles já tinham aquele exame. Então, eu fiz esse exame, repeti o cardiotoco, deram as contrações super altas e eles falaram pra eu aguardar ali na sala mesmo de chegada, onde todo mundo chegava assim, e eu fiquei ali aguardando um bom tempo. Aí nisso a gente tentou ligar pro meu marido e não conseguia ligar pra ele, porque eu acho que a bateria dele tinha acabado e a gente não conseguia ligar. Aí era por volta de umas 7h30, 7h15 eu subi pra sala de parto. A sala de parto, quando eu fui subir pra sala de parto, tinha um corredor assim, né? E elas já, tipo, já estavam me levando pro centro cirúrgico pra fazer cesárea. E eu precisei repetir. Não, vai ser parto normal. Eu precisei repetir, sei que ao longo disso eu precisei repetir umas 5 vezes que era parto normal. Porque todos falavam que eu iria ter cesárea. E eu precisava repetir sempre, parto normal, parto normal. E toda vez que eu falava parto normal, as enfermeiras falavam, meu Deus, nossa, parto normal, você é muito corajosa. Tipo, como se fosse coisa de outro mundo, sabe? Ter parto normal, gente, a palavra normal já diz normal, normal, normal. Cesárea, eu acredito que seja uma intervenção, no caso de alguma coisa, de algum fator que não seja possível ser feito parto normal. Eu acredito nisso. Mas também eu acredito também na escolha da mulher. Se ela quer ter cesárea, ela tem cesárea. Se ela quer ter normal, ela tem a normal, né? É uma escolha. E eu escolhi normal, né? Então, elas ficavam espantadas, porque eu queria normal. Então, e aí me levaram pra sala de parto, pro parto normal. Tinha uma maca, assim, a sala era bem grande. Tinha uma maca e vários equipamentos do lado da maca. Tinha um banheiro bem grandão, que tinha banheira dentro do banheiro, uma banheira bem grandona. Lá na sala tinha um sofá, tinha televisão, tinha uma geladeirinha, tinha um monte de coisa na sala. E eu fiquei lá. Aí minha médica chegou, era umas 7h30. E eu não tinha avisado, né, que quando eu entreguei o papelzinho, quando eu estava fazendo meus exames de sangue, a médica que me atendeu falou assim, voltou lá onde eu tava e falou, olha, a gente conseguiu falar com a sua médica, ela vai vir fazer o seu parto. Então, minha obstetra veio fazer o meu parto sem cobrar nada, tudo pelo convênio, não precisei dar nada por fora pra ela. Então, por volta de umas 7h30 da noite, ela veio e veio me fazer o exame de toque. Aí ela falou, nossa, você já tá com 10 dedos de dilatação, vamos preparar tudo já. Então ela já chamou as enfermeiras já chamou todo mundo, já começou tudo a preparar. Sei que com ela veio um moço, que eu acredito que era o anestesista. Acredito não, era anestesista. Veio com ela, sem necessidade, porque eu estava super bem, não estava sentindo tanta dor assim. Já tava mais forte? Tava. Mas eu fazia assim, quando vinha a dor eu ficava assim. Ficava assim, pronto. E não precisava gritar nem nada, sabe? Eu sei que da sala de parto do lado tinha uma moça que levaram bola pra ela ficar lá. Que eu acho que ela já devia editar muito mais horas que eu e com menos dedos de dilatação, né? Então eu sei que levaram bolas pra lá e foram várias enfermeiras para aquela sala e a mulher gritava. Sei que comigo foi super tranquilo, gente. Não houve necessidade de gritos. Eu só ficava ali no meu momento. Eu tinha as dores da contração. Eu ficava ali quietinha, a barriga ficava dura, as costas doía bastante, só que eu ficava ali quietinha, só que não sentia essas dores horríveis, assim, de não aguentar e ter que gritar, sabe? Ou ter que ficar apertando, assim, as coisas, me debatendo. Não foi assim comigo. Gente, relaxem, cada pessoa é cada pessoa, não adianta você sofrer por antecipação, você vai ter o seu parto maravilhoso do seu jeito. E não adianta você sofrer por antecipação, ficando preocupada sobre como será o seu parto, porque o meu parto foi maravilhoso. Eu falo pra vocês que eu não sofri por antecipação, eu esperei chegar e veio, com 36 semanas e 5 dias que eu tive Marina, de acordo com a ultrassom. Sempre mostrou essa data gestacional, sempre, toda ultrassom mostrou isso. Então, como eu disse,
A minha médica veio e eu tava com 10 dedos de dilatação e a minha bolsa não tinha rompido ainda, a minha bolsa tava intacta, mas ela falou que o meu tampão já não tinha tampão. Perguntou quando que tinha caído, eu nem sabia que tinha caído. Não vi nada mesmo. A não ser que quando eu entrei na sala do parto, eu fui no banheiro e eu fiz xixi, aí saiu um pouco de sangue e gosmento. Pode ter sido isso, eu não vi, né? Não sei identificar, não sabia identificar. Então ela falou que eu já não tinha tampão. E aí os enfermeiros começaram a preparar tudo já. E ela veio, estourou a minha bolsa. Ela colocou tipo uma cuia, uma bacia embaixo. Foi com tipo um ganchinho assim e beliscou assim. E doeu um pouquinho, assim. Mas nada assim, é tipo um beliscãozinho lá dentro, você sente. E aí a bolsa estourou e aí saiu água e você sente tipo uma água quentinha saindo, é muito engraçado. E daí as contrações ficaram até mais fortes depois que ela estourou a bolsa. Pode ter sido isso, que eu não sentia tanta dor, né? Às vezes as mulheres que têm a bolsa já rompida sentem mais dor, né? Porque eu senti mais dor depois disso, mas nada é impossível. Aí sei que minha médica, como ela tinha trazido a anestesista dela, ela ficava toda hora perguntando: você não quer anestesia? Jura? Você tá tranquila, mas você não sabe na hora da expulsão como vai ser. E ficava me empurrando, sabe? Anestesia, anestesia. E eu não queria, eu falava, não, eu tô tranquila, tô boa. Ela falou, mas tenta anestesia, você vai ver, você não vai sentir nada. Você já não tá sentindo muita dor, mas você não vai sentir nada. E ela ficou me enchendo toda a paciência, eu falei, tá bom, porque ela não deixava eu progredir o trabalho de parto pra fazer as coisas que ela queria fazer em mim, sabe? Essa parte que eu não gostei, o meu trabalho de parto foi maravilhoso, sabe? Mas essa parte, outra parte que eu vou contar pra vocês, eu não gostei, mas no geral foi maravilhoso tudo. E aí eu tive que sentar na maca e ele veio e aplicou 3 vezes a injeção nas minhas costas. Na última vez que ele aplicou, eu senti um choque grande na minha perna direita e eu meio que quase desmaiei, sabe? Eu fiquei jogada no colo da enfermeira que tava me segurando, mas sem desmaiar, mas eu fiquei jogada, sabe? Sem forças. E eu fiquei assim, acho que uns 2 minutos assim, jogada. E falei que minha pressão tava estranha. Aí eles me deitaram, eles colocaram um soro na minha veia com ocitocina. Porque como eu tinha tomado anestesia, a ocitocina me ajudaria a sentir as contrações para eu expulsar o bebê. Para empurrar e expulsar o bebê. Então foi injetada ocitocina. Depois que injetaram a ocitocina, colocaram os meus pés pro alto da maca, né? Depois que me deitaram, colocaram os meus pés pro alto. Aí minha médica começou a preparar tudo e ficava, não faz força, não pode fazer força. Ficava assim, sem parar, até ela ajeitar todas as coisas dela. Aí ela veio. Nisso que ela veio, ela falou, então, Carol, você não sabe se o seu bebê vai ser grande, se a Marina... A dor da laceração é bem pior que a dor dos pontos que você vai tomar. A cicatrização é bem mais rápida dos pontos do que da laceração. E, gente, depois que eu pesquisei, relaxem quanto a isso, sabe? Eu pesquisei e eu soube que a laceração cicatriza muito mais rápido e dói bem menos que os pontos, tá? Se atentem quanto a isso, porque eu tava totalmente desequilibrada emocionalmente naquela hora e minha médica ficava me empurrando as coisas, sabe? Porque eu acho assim, como ela não cobrou o meu parto, ela quis me empurrar as coisas para ganhar mais do convênio, eu creio isso. Então ela me empurrou a anestesia e me empurrou a episiotomia, que é o corte lá no lugar pro bebê sair. Então, e meu marido, ele chegou por volta das 7h30, porque ele tinha chegado. Meu marido tava comigo, antes tava minha avó. Tanto é que eu até falei pra minha avó, eu acho que meu marido não vai chegar, fica aqui comigo no parto, porque eu não quero ficar sozinha. Aí quando eu falei isso, passou uns 15 minutos, que eu cheguei lá na sala, 7h15, falei isso pra minha avó, 7h30 meu marido chegou. Ele falou que chegou por volta das 6 horas na casa da mãe dele. Aí nisso a sobrinha dele falou que eu tava no hospital já pra ganhar. Aí ele veio correndo de carro e veio 7h30 lá na sala de parto, já vestido, já pro parto, com o roupão e tudo. Ela tá reclamando aqui, porque ela não deixa eu gravar esse vídeo pra vocês.
E aí ele chegou por volta das 7h30. Eu vou pegar um pouquinho, tá, gente? Que ela não vai deixar a gente gravar. Ó, gente, essa é a Marina. Eu peguei ela do berço pra mãe tentar gravar. Então, aí ele veio, 7h30, ele chegou lá na sala de parto, a médica também já tinha chegado. E ele ficou lá comigo. Então, a minha médica, na hora que eu tava pra expulsar, ela ficava, não faz força, não faz força. Eu não me lembro quantas vezes que ela me falou pra eu não fazer força. Ela não deixava eu fazer força. E eu já tava com aquela dor de fazer força, sabe? Porque vocês vão ver, quando você tiver tiver em 10 dedos de dilatação, você vai ter a necessidade de fazer força. Eu sentia a minha barriga puxando pra eu fazer força e ela falava, não faz força, não faz força. E ela ficava, vamos fazer episiotomia, você vai ver isso que. E meu marido, ele não pesquisou sobre o parto normal, ele não sabia, ele é totalmente leigo no parto normal, ele não sabia de nada. E ele achou que era um capricho meu de não querer fazer episiotomia. Então ele ficou falando, vai Carol, obedece sua médica, ficou brigando comigo na frente ali no parto 10, ele ficou brigando comigo, gente. Ele não sabia realmente do que ele estava fazendo. Então, e eu tava desequilibrada emocionalmente, porque eu tava ali e meu marido brigando comigo, a minha médica falando. E eu falei, tá bom, faz logo essa episiotomia. Fiz contra a minha vontade totalmente, gente. Totalmente contra a minha vontade a minha episiotomia. E ela fez, meu marido falou que ela fez tipo um corte assim, ó, desse tamanho. Depois eu conversei com umas mães e elas falaram que a cesárea delas foi o tamanho desse corte, foi o mesmo corte, o tamanho. Então, realmente, ela judiou de mim, sabe? Porque ela viu, está muito fácil esse trabalho de parto, está muito fácil esse parto dessa mãe, né? Vamos complicar um pouco, porque a maioria das minhas mães pedem cesárea, só que essa daqui tá achando corajosa, vamos ver se ela é mesmo. Acho que foi tipo isso, né, que ela pensou, porque não é possível. Não é possível isso mesmo. Então, ela cortou. E aí logo eu fiz uma força e ela nasceu, porque eu não tava aguentando não fazer força. E aí depois que ela nasceu, colocaram ela no bercinho aquecido do lado, aí colocaram aquele caninho no nariz dela pra ela respirar melhor, porque ela não tava respirando direito. E pesaram ela logo depois, ela nasceu com 1,970 kg e 43 centímetros. Nasceu bem menor que a ultrassom mostrava, né? Que a ultrassom mostrava 46 centímetros e 2,3 kg, né? Então ela nasceu aí bem diferente o peso da ultrassom, né? Para menos. Eu queria que tivesse isso para mais, né? Mas ela nasceu para menos. Então, a partir daí ela teve que ficar internada na UTI. Eu quero fazer um vídeo à parte falando sobre quando ela ficou na UTI, que foram 22 dias. Eu quero fazer um vídeo à parte porque eu acho que vai ficar muito longo esse vídeo para eu colocar aqui no meu canal. E vocês, não sei se vocês gostam de assistir vídeos tão longos. Esse vídeo já ficou longo, imagine se eu contar mais da UTI ainda, vai ficar longo demais. Então, a partir daí, eles levaram o meu bebê, elas vieram mostrar meu bebê assim, não colocaram no meu colo. Desde o momento que ela nasceu, que minha médica pegou ela assim, quando ela nasceu, ela pegou assim pelos pezinhos. E eu falei triste, nossa, como ela é pequena, porque tipo, já veio um aperto no meu coração, pensando ela vai ficar internada. Porque ela era muito pequena, gente. Vocês não têm noção de como ela era pequena. Depois as enfermeiras falaram que ela era menor que um bebezinho que nasceu prematuro. Pra vocês verem, ela nasceu muito pequena. Então, aí logo depois que nasceu, e eu falei, era muito pequena, eles colocaram no bercinho, depois vieram me mostraram, conferiram, uma menina, realmente. E depois disso levaram ela lá pra UTI e eu fiquei lá na sala de parto. Eu fiquei na sala de parto, a Marina nasceu 8h13. Eu fiquei na sala de parto até umas 10h30. Aí nisso eu pedi para as enfermeiras me trazerem o lanche da noite. E elas me trouxeram o lanche da noite lá na sala de parto, porque eu tava morrendo de fome. E nisso, o efeito da anestesia começou a passar e começou a pinicar o meu corpo inteiro. Eu coçava o meu corpo inteiro sem parar, coçava.
e eu perguntei pra enfermeira se não tinha alguma coisa que parasse essa coceira. Ela falou, se eles colocarem um remédio pra parar a coceira, pararia a anestesia e eu sentiria a dor mais cedo. Então eu preferi a coceira. E nisso foi passando gradualmente a coceira, assim, até o ponto de eu não sentir mais. Quando eu tava no quarto já não tinha mais. Eu desci pro quarto, eram umas 10h30, 11 horas, e meu marido já tava lá no quarto. E aí, quando foi umas 2 horas da manhã, veio uma enfermeira pra me ajudar a tomar banho. Foi um banho bem rápido. Eu senti muita dor nos pontos, sangrou bastante. Eu tinha que usar muitos absorventes, aqueles absorventes noturnos. Eu usava assim, a cada 1 hora eu tinha que trocar o absorvente, porque era muito sangue que vinha. E aí eu tomei banho umas 2 horas, quando foi umas 3 horas eu desci lá na UTI pra conhecer minha filha. Ela já tinha tomado banho, já tinha se alimentado e eu pude segurar ela, mas eu não podia amamentar ela naquele momento. A primeira vez que eu amamentei a minha filha foi no outro dia de manhã, era mais ou menos umas 7h30 da manhã do dia 9 de agosto. 9 de agosto, olha... Era do dia 9 de abril. Ela nasceu dia 8 de abril e eu pude amamentar ela nas 7h30 da manhã do dia 9. Então, foi esse o meu relato de parto. O meu relato de parto foi maravilhoso. Eu não senti dores. Eu indico para vocês mesmo fazerem. Se puderem escolher o parto normal, que escolham. Então, se vocês puderem escolher o parto normal, eu indico vocês escolherem o parto normal. Porque comigo... foi maravilhoso, sabe? Não houve mesmo a necessidade de uma cesárea. Pra mim, o parto normal foi tranquilo. Eu não senti muita dor. Ocorreu tudo tranquilo. Quando eu vi, eu já estava com 10 dedos de dilatação. Eu não sofri muito. O meu trabalho de parto, então, começou umas 10 horas da manhã. E eu fui ter a Marina 8h13 da noite. Mas esse dia foi tranquilo. Eu não senti tanta dor assim. Ocorreu tudo bem, eu tive um amparo mesmo lá da... Eu falo pra vocês que a minha experiência com o parto lá no São Luís não foi muito bom. Pelo fato de eu ter ficado esperando pra subir pra sala de parto, eu fiquei muitas horas. Eu cheguei lá 4 horas da tarde, eu já estava com 6 dias de dilatação, eu já estava pronta pra subir pra sala de parto. Mas eu só subi pra sala de parto quando eu estava já com 10 dedos de dilatação às 7h30 da noite, às 7h15 da noite. Então eu fiquei mais de 3 horas ali, sendo que eu já podia ter subido pra sala de parto e ter ficado ali tranquila e não ter passado, não por constrangimento, porque eu não estava morrendo de dor. Eu podia ficar assim no meio das pessoas e as pessoas nem perceberam que estava em trabalho de parto, porque estava tudo tranquilo. Só na hora que vinha a mesma contração, que eu fechava os meus olhos, e aguentava a dor, mas era uma dor que eu aguentava, sabe? É uma dor suportável. Eu falo pra vocês, eu não sou uma pessoa de ter cólicas. E eu já tive 1 ou 2 cólicas na minha vida. E meu trabalho de parto foi essa dor, foi uma cólica normal. Não foi nada de outro mundo. Então, Então eu falo pra vocês, meninas, que é muito tranquilo, que meu trabalho de parto foi maravilhoso, que foi de Deus mesmo, que eu orei muito pra Deus para que fosse maravilhoso, e foi mesmo. E foi esse meu relato. Se vocês gostaram, avalie esse vídeo, clica aqui no gostei e se inscreve no canal. Aqui embaixo tem um botãozinho vermelho para se inscrever. Se inscrevam no canal para saber mais, que eu quero postar agora mais vídeos falando sobre a UTI. Inclusive, eu coloquei um vídeo dos primeiros 30 dias da Marina. Eu ainda não fiz o vídeo falando sobre os 22 dias dela na UTI, mas eu vou fazer. O próximo vídeo será esse. Mas eu já coloquei o vídeo dos primeiros 30 dias da Marina pra você dar uma olhadinha como ela é linda. Eu vou colocar no card, que eu não sei se vai aparecer aqui ou aqui. Eu vou colocar no card pra vocês assistirem, que é maravilhoso. Então assistam aí. E é isso, gente. Beijos. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!